tudo bem? Eu tô aqui para falar sobre um dado que chama atenção. Você sabia que, segundo pesquisas, mais da metade da população mato-grossense não tem a menor ideia do que a Assembleia Legislativa faz? Pois é. Pensando nisso, a gente resolveu criar uma campanha que resume quais são as principais funções da Assembleia Legislativa. Entre elas, fazer leis, representar a população e fiscalizar o governo. Mas tudo isso exige muito trabalho e estrutura. E o que a gente quer é garantir que você possa acompanhar de perto todas as atividades que rolam por aqui e que possa também checar se os seus representantes estão de fato dando voz aos problemas que você vive. Por isso, nós convidamos você a seguir a nossa página no Facebook, a assistir a TV Assembleia e a sintonizar a Rádio Assembleia. A Assembleia de Mato Grosso acredita que a sua participação seja a grande responsável pela construção de uma sociedade mais justa. Sabe como? Além de acompanhar, você pode também sugerir. A gente criou uma ferramenta que possibilita que você, cidadão, possa dar vida às suas ideias. E você, tem alguma sugestão de um projeto de lei? Então acesse www.al.mt.gov.br/propostas, cadastre-se e envie para nós. A sua sugestão pode virar lei. Já pensou que legal? Na Assembleia Legislativa é assim. Você participa, a mudança acontece. A Prefeitura de Cuiabá prorrogou o Mutirão da Conciliação Fiscal 2017. Não perca esta oportunidade. Você tem até 30 de novembro para quitar seu IPTU, ISS, débitos com a Secretaria do Meio Ambiente e outras dívidas fiscais com descontos de até 100% nos juros e na multa moratória, ou parcelar em até 48 vezes. Mutirão da Conciliação Fiscal. Outra forma de humanizar é conciliar. Prefeitura de Cuiabá. Olá, você já ouviu falar do chip da beleza? Ele não é novo, mas de vez em quando volta à moda, porque muitas vezes grandes artistas começam a utilizar e aí as pessoas acham que ele vai resolver o problema da vida. Vai ficar magro, vai ficar bonito, vai melhorar a pele, o cabelo. Mas será que é só isso? Será que é isso mesmo? Nós vamos conversar sobre esse assunto hoje com o médico cirurgião Osvânio Pimenta, que é também especialista em cirurgia de endometriose bariátrica. Muito obrigada pela sua presença na RDTV. Vamos já a esse questionamento. O chip da beleza, né? Que é então o implante hormonal. Para que serve, doutor? Olá, Lídice. O implante hormonal veio muito na mídia, em moda, como chip da beleza. Mas por conta de pessoas que estão muito ligadas à mídia, a modelos, a atrizes que utilizam, e elas têm como fim a venda de aparência, né? Elas vivem da imagem. Então, por conta disso, os efeitos que ele proporciona, que levam a uma melhora, a um ganho de estética, acabou criando esse codinome de chip da beleza. Uhum. Mas quem utiliza o implante no dia a dia como terapêutico não gosta desse codinome, porque associa demais o resultado dele apenas ao fator estético. Uhum. E isso é uma consequência mínima da utilização do implante. Uhum. Como que é o chip, na verdade, em si? O implante, na realidade, ele é um tubinho de mais ou menos 3 centímetros de comprimento, mais ou menos 1,5 milímetro de espessura, à base de silicone, que é microporoso, e que dentro ele contém o hormônio, o princípio ativo. Né? São vários hormônios com finalidades diferentes, seja a base de testosterona, seja a base de gestrinona, seja a base de estrogênio, né? Que são os hormônios para homens e para as mulheres. Né? E ele é moldável, então ele é pequeno, ele não gera dor, ele não gera desconforto, e ele é colocado no subcutâneo, embaixo na pele e no meio da gordura. Antes da gente falar das indicações, então, na verdade, o que é chamado chip da beleza, a pessoa não pode utilizar aquilo simplesmente para um fim estético, sem associar isso com exercício físico, com alimentação saudável, é isso? Exatamente. O implante hormonal, o que mais se procura é para controle da menstruação, para controlar a TPM, para tirar muito desconforto e dor da endometriose. Então a mulher tem um descontrole, um desarranjo menstrual. O implante é uma excelente opção, né, para controlar, para bloquear essa menstruação. Agora,
ele tem algumas vantagens a mais, que é o ganho de massa muscular, né? Existe um princípio ativo que ele leva a um ganho de massa muscular, a uma melhora da disposição, dá mais energia, só que essa associação, junto com uma boa alimentação, com uma atividade física regular, você consegue realmente ganhar massa magra. E você tem uma melhora na tonalidade da pele, a elasticidade da pele, uma redução da celulite. Mas também associada a uma boa alimentação. Uma pessoa que faz uma atividade física, coloca um implante, mas não utiliza nada de alimentos proteicos, muita alimentação à base de carboidrato, ela não vai ter o tão esperado resultado estético. Quando surgiu o chip hormonal, como é que foi a história dele? Para qual fim ele foi criado? Tá. O implante hormonal, ele surgiu há mais de 20 anos, né? E ele surgiu como um mecanismo de anticoncepção. E desde então ele tem sido utilizado dessa maneira. Só que com o avanço, né, das pesquisas em relação a hormônios, a busca por hormônios bioidênticos, o que é isso? São hormônios que têm estrutura molecular praticamente igual ao que o corpo humano produz, só que isso feito em laboratório. Então ele veio com a finalidade de anticoncepção. E hoje, além disso, você consegue otimizar. Você consegue fazer uma reposição hormonal numa mulher que está entrando na menopausa, no climatério. Um homem que tem um distúrbio com a baixa produção de testosterona, você pode fazer essa reposição, mas sempre ligado a uma terapêutica, a um problema. Não com a finalidade estética propriamente dita. Além dos que o senhor citou, de endometriose, questão de baixa hormonal, né, esses incômodos de TPM, existem outras indicações para o implante hormonal? Sim, a anticoncepção, né? As mulheres que vão entrando na menopausa e que começam a ter alterações de humor, começam a ter alterações de perda de massa magra, de perda de massa óssea, levando a osteopenia, osteoporose. Uma boa associação do implante hormonal, você consegue trazer ela para um estado de saúde melhor, com uma recomposição dessa massa magra e da massa óssea. Existe uma idade mínima nesse caso, por exemplo, para mulheres? Não, não existe uma idade mínima, uma idade a partir do momento em que houve a menstruação. Então você vai analisar pelo perfil do paciente qual a melhor indicação e se realmente tem indicação de colocar um implante. E efeitos colaterais, ele tem efeitos? Tem, são hormônios. Então hormônios eles podem trazer efeitos colaterais. Um hormônio que foi colocado inadequadamente numa dose não adequada, ele pode trazer alguns efeitos. Por exemplo, se você faz uma medicação com o intuito de bloqueio menstrual, onde você utiliza um medicamento que é conhecido como gestrinona. É o hormônio que é mais utilizado, é o que tem o melhor resultado e que veio como a base para esse implante, esse chip da beleza. Ela traz o ganho de massa magra, ela estimula a melhora do humor, dá mais ânimo. Por quê? Porque ela aumenta a dosagem de testosterona do corpo, por estímulo próprio. No entanto, esse ganho de testosterona, se o paciente não faz atividade física, se não tem uma boa alimentação, ele pode aumentar um pouco a oleosidade na pele de mulheres que já têm oleosidade aumentada. Então ele tem efeitos colaterais dessa forma. Mulher que não faz atividade física, que utiliza esse implante da gestrinona, ele pode ganhar gordura, pode ganhar massa magra, ganhar peso, não ganhar gordura, porque ela ajuda a converter gordura em massa magra, mas ela tem uma pequena retenção de líquido pela não atividade física. E aí também pode trazer como efeito pelos do corpo, e isso é um risco também, quem não faz um acompanhamento adequado? Não. Engrossar a voz? Não, dessa maneira não, porque você faz o implante, a gente consegue fazer uma dose que ela é individualizada. Então você consegue adaptar para uma paciente de 50 quilos que tem um determinado perfil, a uma outra dose para um outro paciente de 70 quilos. Então você pondera. Agora, quem usa inadequadamente o implante, sem indicação, numa dosagem alta, apenas com a finalidade de ter resultado estético ou resultado físico, no caso específico da testosterona,
pode ter os efeitos da alta dosagem. A testosterona, ela é endógena, ela é do próprio corpo da mulher e do homem. Só que na mulher a dosagem é muito menor. E se você associa uma dose muito alta, você faz com que tenha o estímulo para aqueles efeitos masculinizantes, de alteração de voz, de alteração de humor, a voz vai ficar mais rouca ou mais grossa e até o aparecimento de pelos. Então ele tem que ser bem indicado e utilizado com pessoas que realmente saibam conduzir dessa forma. E existem contraindicações para a utilização desse implante hormonal? A gente já sabe assim muito, isso era um temor mais antigo, né? Não sei se ainda é hoje, mas às vezes as mulheres antigamente quando entravam na menopausa e se falava em reposição hormonal, havia muito temor por causa do câncer de mama, quando tem histórico. Existe essa situação em relação a esse implante? Existe sim. A reposição hormonal, ela tem os seus questionamentos, né? Com o aparecimento de hormônios, né, nessa reposição, que trabalha com elementos mais idênticos aos hormônios naturais, e quando você pega no início dessa menopausa, você consegue fazê-lo de maneira que tenha um menor risco. Né? Falar que o risco não existe é impossível, mas ele tem um risco muito menor em relação a outras medicações que não são bioidênticas. Agora, o que nós fazemos no dia a dia, aquela paciente que já tem um histórico familiar, tem um histórico genético, que às vezes fez um rastreamento, ela tem fatores que podem induzir ou que tenha possibilidade do aparecimento do câncer, ela não é enquadrada na reposição hormonal. E é isso que normalmente os médicos utilizam. Isso se utiliza, inclusive, entre os ginecologistas, obstetras, eles também tratam bastante em relação a isso, a reposição hormonal regular, aquela convencional, né? Da mesma forma. Aliás, a convencional, ela até tem um pouco mais de cuidados, né? Mas é da mesma forma. A preocupação, ela existe. Então, você tem que individualizar cada paciente para ver se ela se enquadra ou não para a utilização do implante hormonal. Ele é mais uma ferramenta de fazer reposição hormonal. Qual seria a diferença do implante, do chip, então, para esses outros que são feitos no consultório regularmente, gel, enfim? Existe alguma diferença assim, fundamental? Um é melhor que o outro? Tá. O implante hormonal, primeiro, você coloca ele sob anestesia local, embaixo da pele, no meio da gordura. Você não tem que ficar tomando medicação diariamente, então você não tem esse viés de depender do paciente, lembrar. Então ele fica lá durante um ano, liberando gradualmente pequena quantidade de hormônio diário. Então você consegue, ao longo desse um ano, fazer uma elevação de maneira a manter uma estabilidade de dose. Então é mais fácil do que com uma medicação que você tem que tomar o comprimido, ou que você tenha que aplicar o gel sobre a pele. Então ele tem esse benefício. Outro, se você o remédio que você toma o comprimido, ele vai passar pelo trato gastrointestinal. Então vem todos os efeitos de náusea, de vômito, de mal-estar gástrico. Alguns têm alterações intestinais, que o paciente se sente desconfortável. E o próprio princípio ativo. São medicações, hormônios bioidênticos, que não conseguem da mesma forma com os comprimidos, por exemplo. E existe interação com outros medicamentos? Por exemplo, a mulher que ela já toma regularmente um remédio para pressão alta ou a diabetes, né? Ele provoca algum efeito nisso? Existe contraindicação nesses casos? Não, nesse caso não. Ele não interfere em nada com as outras medicações. Então, o que ela toma ou que o paciente toma de remédios para pressão, para diabetes, ele vai continuar tomando da mesma forma sem ter perda alguma. Muitas das vezes aquele paciente que não tem uma disposição tão grande, aquela mulher que não tem uma disposição tão grande no dia a dia, ela vai ter mais alterações de pressão. Aquela que teve a indicação, colocou um implante, ela melhora um pouco o humor, a disposição para atividade física, e se ela se dedicar, ela consegue, através disso, também ter um êxito no controle do diabetes, no controle da sua pressão arterial. Olha, que bacana. Acho que existe alguma dúvida assim que o senhor sempre recebe no consultório, que algum mito que as pessoas trazem em relação ao implante hormonal, que o senhor gostaria de colocar aqui?
O que normalmente as pessoas têm medo é se isso vai gerar câncer ou não. Né? Como qualquer outra medicação, é muito difícil a gente dizer que não. O que tem de trabalhos científicos atuais mostra que as medicações, os hormônios bioidênticos, eles têm um controle muito melhor e têm uma interação, inclusive para a questão oncológica, para o câncer, muito menor. Então o que os trabalhos mostram é que a tendência é de ter menos alterações de câncer com os hormônios bioidênticos do que com os hormônios sintéticos convencionais. Acho que também uma dúvida que muitas mulheres podem ter a partir aqui desse bate-papo que a gente está tendo é quanto a custos. Qual é a diferença, a relação de custo-benefício, né? O valor de um implante hormonal? O valor ele é variável. Primeiro porque tem uma individualização de cada paciente. A gente faz um cálculo médio, dependendo da medicação, de 1, de 2, de 4 ou de 5 implantes. Então o preço varia dependendo da indicação, do hormônio a ser utilizado, da dose que vai ser utilizada. Então o preço varia. Então tem que se fazer uma avaliação para a gente definir valores. Mas quando a gente coloca vale a pena o custo, ele é mais uma ferramenta que a gente utiliza. Ele é moderno, ele é mais novo, ele tem alguns ganhos a mais em relação à medicação oral. Agora, a variação, ela não, no custo-benefício ao longo de um ano, ele acaba sendo mais vantajoso. Primeiro, porque você controla melhor o ciclo menstrual, você controla melhor o humor da paciente, você consegue dar um extra. Mulher que acima dos 30 anos, muito estresse, a libido vai diminuindo, os anticoncepcionais orais, outros hormônios vão diminuindo a libido, vão diminuindo aquela vontade, aquela recuperação no exercício físico. O implante ele faz o contrário. Ele consegue melhorar seu humor, melhorar um pouco essa disposição e a recomposição pós uma atividade física e fazer o ganho com a melhora da libido. Já aconteceu uma situação de que da mulher não ter se adaptado e de repente ter que voltar atrás? Tem como retirar esse implante? Isso é possível? É possível ser retirado. É muito raro isso acontecer. Né? Já existiu relatos de pessoas que têm alergia ao silicone, mas é muito raro. Você já tira essas pacientes na triagem. Então se ela já tem uma alergia a silicone ou algum princípio ativo, a gente já retira. Ela já não vai para o implante. Então é muito raro ter necessidade de retirar o implante após o uso. Até porque a mulher que já usa regular, ela já se adaptou tanto e é uma melhora tão grande da sua qualidade de vida que ela não pensa em tirar. Aí depois de um ano, o senhor disse, né, que ele tem essa atuação por um ano, é feita uma nova dosagem para ver se já está abaixo ou não? Já deu um ano, já substitui? Como é que é feito esse acompanhamento? Ao longo do tempo em que ela fica com o implante, a gente normalmente faz o acompanhamento. Então já faz dosagens periódicas e no final de um ano é feito a substituição. A gente não faz uma dosagem para substituí-lo. O ideal é que a gente faça a substituição no momento em que ele está com a estabilidade do hormônio sem deixar ter a queda. Na anticoncepção, por exemplo, como anticoncepcional, se você espera ele ter a queda, você aumenta o risco de gravidez. Né? Então ele tem que ser substituído antes, no período de um ano, que é a recomendação desse laboratório. Ok, acho que a gente abordou um pouco de tudo. Faltou alguma coisa, doutora, aqui que a gente conversou, que o senhor de repente gostaria de ressaltar aí para quem está assistindo essa entrevista? Pode para homem? A verdade, né? Homens também podem usar. O quê? Testosterona. Com qual finalidade? Aquele homem que já tem uma perda na produção de testosterona, que ele já começa a ter perdas na qualidade de vida sua, seja sexual, seja de trabalho, porque a testosterona está muito baixa. Ou seja, é uma patologia em que ocorreu a redução da testosterona. Dessa maneira a gente pode fazer também para o homem, usando a testosterona bioidêntica. Tá ótimo. Obrigada pelas suas informações. Tem algum contato que o senhor queira deixar para que as pessoas procurem informações sobre o implante, sobre o chip hormonal? No Facebook tem bastante, no Instagram, na internet, você tem mais informações.
agendas para consultas, para consultórios, é só ligar direto no meu consultório, né, no Instituto de Obesidade e Cirurgia, fica lá no Jardim Itália, será bem atendido e nós vamos tirar todas as dúvidas. Ah, está ótimo. Muito obrigada pelas suas informações. Por nada, até. Nós conversamos hoje com o médico cirurgião, ele também é especialista em cirurgia da endometriose e bariátrica, Osvânio Pimenta, falando tudo sobre o que é chamado de chip da beleza e que ele desconstruiu aqui essa situação, porque é muito além disso, né? É o implante hormonal, o chip hormonal, que pode ser usado para vários tipos de tratamentos, como ele citou aqui, endometriose, problemas relacionados a TPM, mulheres, em homens que são com baixa de testosterona. Então, você que acompanhou, viu que a gente trouxe, acho que o máximo de dúvidas possíveis que possam surgir aí na internet. Então eu convido você a compartilhar essa entrevista. Se você conhece alguém que aí está passando por esse tipo de problemas, de repente pode ajudar aí. O Dr. Osvânio atende no Instituto de Obesidade e Cirurgia, né, em Cuiabá, mas você pode também pesquisar aqui na internet. A nossa entrevista ela fica disponível no site RD News, lá no RDTV, também nos canais do YouTube e do Facebook. Curta, compartilhe, convido você a passar adiante essas informações. São informações médicas, informações importantes que desconstroem aí alguns mitos relacionados a uma situação que às vezes as pessoas querem resposta rápida, querem resolver os seus problemas de estética e não é bem para isso, né? Então fica essa dica para você e a gente se vê na próxima. O programa Bom de Bola, Bom de Escola, da Prefeitura de Cuiabá, tem como embaixador um dos grandes zagueiros do futebol brasileiro. Trata-se do craque Júlio César, ex-jogador da seleção brasileira, que disputou a Copa do Mundo de 1986 no México. Acostumado a ganhar títulos por grandes clubes como a Juventus, Panathinaikos, Brestois, Montpellier e Borussia Dortmund, onde se tornou ídolo após conquistar a Champions League de 1997, o craque chega agora para ajudar a construir vencedores dentro e fora dos gramados. Eu vim aí de uma situação de garoto, né, de Bauru, todo remelento, como vou dizer assim, todo com o pé arrebentado, trabalhar de servente de pedreiro, trabalhar de vendedor de amendoim, trabalhar de cuidador de carro, de ir passar às vezes à noite, pedir autorização para a mãe para ir catar bola no Segandula, no Noroeste. Então tudo isso que foi criado, que eu consegui criar ao meu redor, eu zelo muito até hoje. Eu sou um ex-atleta bem-sucedido que fui convidado através do nosso prefeito Manuel Pinheiro para ser um embaixador desse projeto, onde é um desafio muito grande para mim, não só para mim, como para ele também. Eu sempre tive muita postura em relação às coisas que eu venho fazer e participar, porque eu não quero, eu demorei a vida toda para atingir um nome, atingir uma imagem de uma pessoa séria, digna. Vou jogar isso. Então por isso que eu estou de cabeça nesse projeto, porque eu acredito bastante e sei que nós vamos corresponder. Aqui na escola eu vou fazer a diferença aqui, eu vou estudar um pouquinho mais, porque na hora da prova lá eu vou chegar para o professor e falar, tá aqui. Então hoje as crianças que querem chegar a algum objetivo, ou seja no esporte ou na escola, tem que se dedicar. Não tem como você atingir seu objetivo se não tiver aqueles fatores que a gente comentou, né? Que é disciplina, respeito, a vontade, a coragem. Porque hoje você tem que ter coragem para as coisas positivas. A pureza de uma pessoa, ela não está nas coisas materiais ou nas coisas bonitas que os olhos possam ver. Então hoje eu me sinto um homem preparado para lidar com qualquer tipo de situação. E isso aí quem me deu foi
a vida, o esporte. Daqui para frente é isso aí, formar cidadão pro bem, cidadão capacitado, com bastante educação, disciplina, estar preparado para ser um cidadão para o mundo, é para a vida.